Podem sentar-se, por favor. Vamos ter um momento de intercessão agora. Eu sei que estamos aqui também com nossas inquietações, com nossas aflições, não só nossas, mas também de pessoas que conhecemos, que estão passando momentos difíceis. Tem gente que está começando o ano novo, já vivendo momentos de adversidade na vida, de aflição. O Arthur estava agora pedindo oração em favor de uma conhecida sua, Janaína, que recebeu a notícia de que o câncer que ela havia tratado está de volta, precisa retomar o tratamento. E talvez você também esteja aqui com uma aflição no seu coração, ou por você ou por alguém que você conhece, e gostaria de interceder por isso agora, de orar por isso agora. Então eu convido você a curvar a sua cabeça, orar. Nós vamos ouvir aqui esse interlúdio e vamos interceder em favor dessas pessoas, desses pedidos. Nesse início de ano, você com certeza também possui alvos, possui metas, há coisas que seu coração está desejando fazer. Coloque diante do Senhor também isso. Nesse início do ano, quando a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, o que é que o futuro nos reserva, nós não sabemos o dia de amanhã. O lugar mais seguro para estarmos é debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Então coloque-se agora diante dele, ore, abra para ele o seu coração e também interceda por alguém que você conhece e está precisando agora da sua oração, da sua intercessão. Ainda assim, com esse interlúdio, não só vamos colocar diante do Senhor nossos pedidos, nossas vidas, mas vamos também colocar diante dele agora as nossas ofertas. Você que essa noite quer consagrar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, você que está acompanhando a gente aí pela internet, você vai ver aí as referências para fazer o seu depósito, sua transferência. Vamos usar esse momento também para consagrar ao Senhor aqui nossos dízimos, nossas ofertas, nos colocando diante dele, diante do seu altar, e também colocando aqui as nossas ofertas diante dele.
Senhor querido, nós estamos diante de Ti, do Teu amor, da Tua graça, iniciando esse novo ano, com as nossas inquietações, com questões que muitas vezes precisam ser resolvidas, com nossas ansiedades. Não sabemos, Senhor Deus, o que os próximos dias reservam, não sabemos o que se dará durante esse ano, mas nós sabemos uma coisa: nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós sabemos que Tu disseste: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida e ninguém as arrebatará de minha mão. Nós sabemos que a Tua palavra nos conforta dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós sabemos que Jesus Cristo nos disse: vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sabemos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso, Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti com essa segurança que temos na Tua condução, na Tua graça, no Teu poder, juntamente com essas ofertas que aqui nós estamos consagrando. Também queremos colocar as nossas vidas, e mais do que as nossas vidas, queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida de pessoas que nossos corações agora estão se lembrando e por quem nós agora estamos intercedendo, onde quer que essas pessoas estejam. Que a Tua mão cheia de graça toque em suas vidas. Se precisam de conforto, que sejam consoladas. Se precisam, Senhor Deus, de fortalecimento, fortalece a fé de cada uma delas. Se precisam de cura, e se isso for para a Tua glória e para a Tua honra, realiza, Senhor, uma obra da Tua graça ali. Nós colocamos diante de Ti estas vidas que sabemos são preciosas a Ti, por quem Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Recebe também o nosso culto, o nosso louvor agora, nesses primeiros momentos de 2022. Que Teu nome seja louvado e engrandecido. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar mais uma vez, com o pessoal do louvor aqui nos conduzindo, mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo.
de mensagens que eu estou iniciando essa noite é uma série de mensagens para início de ano, mas é uma série de mensagens para o início de ano de quem busca também renovação para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente. A gente, quando começa um ano, a gente sempre começa cheio de planos, cheio de metas, cheio de alvos. Queremos alcançar determinadas coisas. Os inícios de anos são sempre esses marcos que a gente estabelece e busca nesses marcos a própria renovação automática. A gente tem alguns fatores psicológicos que nós usamos para que nós sejamos renovados. Início de ano é sempre um desses fatores. A gente sempre projeta para o ano que está começando a nossa expectativa de mudança, a nossa expectativa de melhora, a nossa expectativa de progresso, a nossa expectativa de transformações. É o que dá esperança para a gente. A gente usa esses marcos como potencialidades de esperança. Mas nós sabemos também muito bem que é necessário que alguma coisa aconteça dentro da gente, para que nós nos sintamos renovados. Uma coisa que eu percebi em muitas mensagens de Ano Novo, que a gente vai recebendo, que as pessoas vão mudando, e outras coisas que a gente vai lendo sobre votos de Ano Novo, votos de Ano Próspero, e essas mensagens que vão chegando, que a gente vai lendo, é a quantidade de mensagens que dizem assim: olha, não é o ano que tem que ser novo, é você que tem que ser novo. É a quantidade de mensagens que a gente lê nesse sentido: olha, o ano só vai ser novo se você for novo, o ano só vai ser bom se você for bom, o ano só vai melhorar se você melhorar. É você que faz essa diferença. A quantidade dessas mensagens foi enorme. E eu fiquei pensando como a gente vai se conscientizando de que não são as datas, não são as datas em si que fazem essas diferenças, mas é o que acontece dentro da gente. Não são as circunstâncias em si que fazem a diferença, é o que acontece dentro da gente. Na época em que os bárbaros estavam invadindo o Império Romano, todas essas populações que hoje habitam na Europa e fizeram o mapa da Europa, eram os bárbaros que iam chegando, né? Os francos fizeram a França, os germanos fizeram a Alemanha, os bretões fizeram a Inglaterra, eram os bárbaros invadindo o Império Romano, o que era considerada a civilização romana. E naquele tempo, naquele período, e a gente está aí no século IV depois de Cristo, aproximadamente, se dizia muito que os tempos são ruins. Os romanos olhavam aquilo, aquelas mudanças, olhavam aquelas ameaças, olhavam as estruturas que eles haviam preservado tanto se desmoronando. Olhavam tudo aquilo e diziam: os tempos são ruins, os tempos são ruins. E o teólogo Agostinho de Hipona escreveu dizendo: olha, nós é que fazemos os tempos. Nós é que fazemos os tempos. Sejam bons e os tempos serão bons. E isso ele escreve numa obra dele muito conhecida, chamada Cidade de Deus, que ele escreveu justamente para contra-argumentar com os romanos que diziam: Roma está caindo porque Roma abandonou os seus deuses. A fé cristã estava crescendo e uma coisa que a fé cristã enfatizava era isso: Deus é o único Senhor, só há um Deus, Cristo é o único Senhor. Cristo é o Rei dos Reis, era essa a ênfase da fé cristã. O paganismo se estruturava em cima da ideia de muitos deuses e cada um escolhendo o seu Deus. Então os romanos diziam: olha,
a religião romana, os nossos deuses foram abandonados. Por isso que Roma está caindo. Por isso que Roma está perdendo a sua força. E aí Agostinho então escreve esse livro chamado Civitas Dei, a Cidade de Deus, para dizer não tem nada a ver com isso. E aí ele começa a enumerar todas as civilizações do mundo que apareceram, que se desenvolveram, que chegaram num ápice e caíram. Então ele começa falando dos egípcios, depois ele fala dos assírios, depois aí ele fala dos caldeus, depois fala dos persas, depois fala dos gregos, e aí chega nos romanos. E ele diz, olha, todos esses foram impérios que nasceram, se fortaleceram, cresceram, se tornaram impérios mundiais e caíram. Isso faz parte da história, dos ciclos históricos, dizia Agostinho. Não tem nada a ver com o fato de que os deuses foram abandonados. E é nesse contexto que ele fala disso. Ele fala, olha, quem faz os tempos somos nós. Se Roma caiu, não foi por causa dos deuses abandonados. Foi por causa de vocês, foi por causa da gente. Nós é que fazemos os tempos. Nós é que quando somos bons, fazemos os tempos serem bons. E nós é que quando somos maus, fazemos os tempos serem maus. Simples assim. Então, nesse sentido, quando a gente fala em renovação, e a ideia dessa série que eu estou começando hoje é essa, é uma súplica. É a súplica que cada um de nós pode fazer, renova-me, restaura-me. Nós temos muitos motivos para nos sentirmos às vezes desanimados, abatidos, frustrados, enfraquecidos. Quando a gente se dispõe a caminhar, a gente tem momentos em que a gente tropeça e cai. Quando a gente se dispõe a caminhar, a gente tem momentos em que a estrada é difícil. Quando a gente se dispõe a caminhar, a gente sabe que não será sempre da mesma maneira. Que as circunstâncias vão mudando, vão se intercalando, vão se intervalando. Quem está na caminhada sabe disso. E principalmente quem está na caminhada sabe que há momentos em que seu espírito, seu ânimo, sua esperança precisa ser renovada. Então, quando a gente faz uma oração como essa, uma súplica como essa, e pedimos para que sejamos renovados, é uma súplica muito humana. É uma súplica que vem da alma humana, do coração humano. E como nós vamos ver aqui ao longo desse mês, tivemos várias citações nas Escrituras que fazem referência a essa necessidade de renovação, a essa expectativa pela renovação e a maneira como Deus nos renova. A maneira como Ele vai nos levantando, a maneira como Ele vai nos fortalecendo. Mas é claro que não é só isso. É claro que não se referem a fórmulas mágicas. Nada se resolve com fórmulas mágicas. A fé não é um conjunto de fórmulas mágicas. Há todo um processo que acontece até mesmo quando nós estamos precisando de restauração, quando nós estamos precisando de renovação. Há todo um processo que acontece e que mexe conosco. O que eu vou fazer esse mês é destacar alguns textos, dentro de determinadas circunstâncias e contextos, que exprimem essa expectativa de renovação, de restauração, de reanimação do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. E talvez o momento em que mais necessitemos disso seja justamente no início do ano, porque é quando as lutas vão continuar. Os desafios vão continuar, as coisas não mudam porque o ano vira. A vida não é uma dia 31 de dezembro e passa a ser outra de 1º de janeiro. E mais, nós não somos
31 de dezembro e passamos a ser outro 1º de janeiro. Não é assim que acontece. Eu digo para os meus alunos no seminário, naquele momento que você é consagrado e que vem lá os pastores, colocam a mão em você e oram, não é naquele momento que a coisa vai se transformar. Você se ajoelha e quando você se levantar, você vai ser a mesmíssima pessoa. Não há nada mágico naquele ritual. Você vai ser a mesma pessoa. Se você era uma pessoa intolerante, você vai ser um pastor intolerante. Se você era uma pessoa precipitada e insensata, você vai ser um pastor precipitado e insensato. A ordenação pastoral, o título de pastor não vai mudar nada em você. Não é um passe de mágica. A mesma coisa o casamento. A mesma coisa o casamento. A hora do casamento não muda as pessoas. O momento em que a pessoa se casa, não muda as pessoas. Machado de Assis dizia, o menino é pai do homem. E é isso mesmo. O ato em si, a cerimônia, não muda nada. Nós entramos para um casamento exatamente como somos antes do casamento. Não é a cerimônia em si que muda. Então as coisas não acontecem como num passe de mágica. Elas precisam fazer parte de um processo. O processo de renovação, de restauração, é um processo que se dá conosco, interiormente, em que vamos sendo renovados, transformados, restaurados. E mais uma vez eu digo, o 31 de dezembro mudando para 1º de janeiro, não é uma mágica que se faz. Nós somos os mesmos. Quem a gente era lá em 31 de dezembro é quem está pisando aqui no 1º de janeiro. Os mesmos. E somos os mesmos que precisam ser mudados, ser transformados. E que serão mudados, transformados, renovados, não num passe de mágica, numa data especial, mas num processo. A fé cristã é um processo. O processo de santidade é um processo. A vida cristã, a experiência do discipulado é um processo. Tudo que se refere ao nosso relacionamento com Deus é um processo. Nada acontece assim, de repente, de uma hora para outra. Ninguém vira uma pessoa de fé experiente, de fé madura, de uma hora para outra. Ninguém deixa de ser fariseu e se torna um contrito verdadeiro de uma hora para outra. É um processo de quebrantamento, é um processo de contrição constantes na nossa vida. Então o que eu quero dizer essa noite a você é que essa súplica do renova-me, ela é muito interessante imaginarmos que nessa transição de um ano para outro, é uma boa ocasião, é uma boa oportunidade para nos lembrarmos de buscarmos a renovação em Deus. Mas não é o fato apenas de uma data ter acontecido. É como nós vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E muito especialmente como nós vamos participar do processo. Nós somos renovados na nossa fé, restaurados na nossa espiritualidade, renovados no nosso ânimo, restaurados na nossa esperança, dependendo da maneira como deixamos Deus trabalhar conosco e dependendo da maneira como participamos do processo. Não é uma coisa que você pede para Deus fazer e fica de fora assistindo. Senhor, renova-me, e eu vou para a arquibancada ficar assistindo como é que Deus vai me renovar. Senhor, transforma, e eu vou para a galeria ficar assistindo como é que Deus vai me transformar. Não é uma coisa que eu pago ingresso para ver. É uma coisa da qual eu participo. É um trabalho de Deus comigo. É um processo de Deus comigo em que eu estou ali participando de tudo. Então cabe-me dizer que nós não estamos propondo nenhuma fórmula mágica, a renovação espiritual, a renovação da fé, a renovação do ânimo, a renovação das forças.
ela não acontece como uma fórmula mágica. Ela é um processo. E o que nós vamos fazer ao longo desse mês é justamente nos referir a esses processos usados por Deus. Como é que Deus vai nos renovando, vai nos restaurando, vai nos fortalecendo e vai nos transformando. Hoje eu quero começar com um texto clássico sobre renovação. Um texto que é muito citado quando a gente fala de renovação das forças, que é a profecia de Isaías, capítulo 40, que você com certeza conhece muito bem. E quando você chega lá, no versículo 31, Isaías está dizendo assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. É esse trecho que eu quero destacar. O capítulo 40 todo é muito bonito. O capítulo 40 de Isaías faz parte de um trecho da profecia que se refere ao povo de Israel, ao povo de Judá, no cativeiro babilônico, com as forças esfaceladas, com as esperanças enfraquecidas. Numa terra distante, longe da sua terra, num cativeiro, vendo os dias passarem, vendo as semanas passarem, vendo os meses passarem, vendo os anos passarem, e eles lá. Foram 7 décadas. 7 décadas, 70 anos. E é nesse contexto que se estabelece essa palavra de Isaías no capítulo 40. Todo o capítulo 40 é uma palavra de conforto e de encorajamento para o povo. Começa o capítulo 40 dizendo: consolem, consolem o meu povo. E termina com esse versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águias. E eu quero usar esse trecho e quero usar esse contexto em que Isaías escreveu para fazer aqui algumas referências a respeito dessa renovação a partir da confiança. Porque o espera aqui é um espera de confiança. É aquele que confia e sabe esperar. Aqueles que esperam no Senhor pode ser traduzido sem nenhum problema como aqueles que confiam no Senhor. E porque confiam, sabem esperar. Então é uma chamada a uma renovação a partir da confiança. Mas é claro que isso não responde tudo. É claro que é preciso que nós definamos confiança. O que é essa espera que confia? E o que é essa espera que confia, que faz com que as nossas forças sejam renovadas? Que tipo de confiança faz com que as nossas forças sejam renovadas? Qual é a confiança? Qual é a espera confiante? Qual é a espera que confia, que faz com que sejamos renovados, fortalecidos, reanimados, remotivados, que nos levanta, que nos ajuda a continuar a caminhar, que nos dá forças para enfrentar as diversas circunstâncias, as diversas situações da vida? Que confiança é essa? Qual é esse tipo de confiança? Então eu separei aqui 4 coisas que têm a ver com essa confiança, até porque tem a ver com o momento em que aquelas pessoas estavam vivendo ao receberem essa mensagem de Isaías. E que pode, de certa forma, servir como paralelo para momentos que vivemos na vida. Quando o profeta diz: confiem no Senhor e as suas forças serão renovadas, esperem no Senhor e as suas forças serão renovadas, a primeira coisa que essa confiança exige de nós é um novo significado de tempo. Essa confiança que renova as forças, ela nos leva a um novo conceito de tempo. Porque quando a espera tem a ver com o nosso
conceito de tempo, a espera fica impaciente. Por exemplo, ninguém chega numa fila de banco, ou numa fila de correio, ou numa fila do INSS, ou numa fila do Detran. Ninguém. Primeiro que ninguém levanta de manhã e fala, oba, eu vou para uma fila de banco hoje. Ninguém levanta de manhã e fala, graças a Deus, hoje tem uma filinha do Detran para eu pegar. Ninguém diz isso. Quando você entra numa fila dessa, você entra torcendo para aquilo acabar logo. Você já entra querendo sair. Você já entra sabendo que está perdendo tempo. O que dá angústia é isso. O que dá mais ansiedade é isso. Eu estou perdendo tempo. Eu podia estar fazendo uma série de outras coisas, mas eu estou aqui nessa fila, e essa fila não anda, eu estou perdendo tempo. Então, quando você está lá, o seu conceito de tempo é de perda de tempo. Por isso que você fica ansioso, por isso você fica louco para sair, porque você está cheio de outras coisas para fazer e aquela fila emperrada te segurando e você não sai de lá. E é por isso que essa confiança, ela trabalha com uma outra categoria de tempo, ela trabalha com outro conceito de tempo. Porque aquele que confia no Senhor, quando espera o Senhor agir, quando confia que o Senhor vai agir, ele não trabalha com o conceito de perda de tempo, ele trabalha com o conceito de cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu devido momento. Cada coisa na sua oportunidade própria. Essa é a primeira coisa que acontece nesse tipo de confiança. Só consegue esperar, só consegue continuar confiando, porque o conceito de tempo é outro. Não é o conceito da perda do tempo, mas é o conceito do tempo adequado, do tempo certo. E essa é a primeira coisa que a gente precisa sentir quando queremos uma renovação. A renovação começa quando a gente se lembra que há outros conceitos de tempo que não são esse da perda. E aí a gente começa a entender que quando uma coisa, por alguma razão, não dá certo aqui, pode ser que haja lá na frente algo que seja melhor do que isso que não deu certo aqui. A gente trabalha com essa categoria de tempo certo para as coisas. A nossa renovação acontece, a renovação das nossas forças acontece quando a gente sabe que nem tudo acontece no tempo que queremos. Que nem tudo acontece quando queremos. E mais, que nem tudo acontece quando queremos e no tempo que queremos, e é muito bom isso, porque muitas vezes o tempo que queremos e quando queremos pode ser um desastre, pode ser uma tragédia. Então a primeira coisa que essa confiança que renova faz é trabalhar com um conceito de tempo diferente. De expectativa da ação de Deus no tempo de Deus. A segunda coisa que tem a ver com essa confiança que leva a uma renovação, os que confiam no Senhor renovam as suas forças, isto é, os que confiam com esse conceito de tempo, ligado não ao tempo que se perde, mas ao tempo adequado, ao tempo certo das coisas. A segunda coisa que tem a ver com essa confiança é quando nós separamos fé de emoções. É quando nós conseguimos entender que somos chamados para confiar em Deus. E que isso, de certa forma,
não pode ser movido nem direcionado pelas nossas emoções. Pelo simples fato de que nossas emoções são muito volúveis. Nossas emoções são muito instáveis. E pelo simples fato de que nem todo dia estamos bem. Tem aquele dia que eu acordo e parece que o céu está fechado. Que eu tenho a impressão que Deus não está ouvindo. Que eu estou duvidando de uma série de coisas. Porque eu estou mal emocionalmente. É uma questão que tem a ver com a minha emoção. Eu não posso julgar a minha fé pelas minhas emoções. O fato de eu orar e sentir que Deus não está me escutando, não quer dizer que Ele não esteja me escutando. É apenas uma coisa que tem a ver com a minha emoção. O fato de eu estar cantando agora aqui ao Senhor e não estar sentindo um arrepio na espinha, e nem estar me sentindo animado, o fato de eu sair de um culto, sem aquela impressão de que eu vou abrir um mar vermelho em cada esquina que eu passar, isso não quer dizer que Deus esteja distante de mim, isso quer dizer simplesmente que eu não estou bem naquele dia, que as minhas emoções não estão bem naquele dia. Então isso é uma coisa que a gente precisa fazer muito, porque, por exemplo, quando a gente lê os Salmos, nós não estamos lendo os Salmos de pessoas que não têm fé. Nós estamos lendo salmos de pessoas que têm fé, mas estão em diversas situações emocionais diferentes. Em que um salmista, por exemplo, começa um salmo dizendo: eu estou no fundo do poço, da profundeza eu te clamo, Senhor. É o Salmo 130. Ou então você lê num salmo em que o salmista termina morrendo de raiva do inimigo e dizendo: bem-aventurado aquele que pegar a cabeça dos filhos dos seus inimigos e der com a sua cabeça nas pedras. Olha que final de salmo inspirativo. Que coisa bonita, não é? É porque o salmista não tem fé? Não. É porque o salmista não conhece o Senhor? Não. É porque o salmista é um ateu? Não. É porque o salmista naquele dia está com uma raiva enorme do seu inimigo. E está reagindo com raiva. Então a gente tem que perceber que isso acontece na nossa vida também. Às vezes nós não estamos bem. E eu já fui procurado muitas vezes por muitas pessoas que vêm exatamente com isso. Eu estou perdendo a fé? Não, você não está perdendo a fé, você não está bem. Você não está perdendo a fé, você está abalado. Eu me lembro quando o meu sogro morreu, pai da Jussara, e ela, profundamente entristecida, virou para mim e falou assim: você que é teólogo, explica por que que a gente perde o pai da gente numa circunstância dessa. Eu não tenho a menor ideia. Está perdendo a fé? Não está perdendo a fé, está triste. Ou você perde alguém que você ama e você sai cantando. Sai dando graças a Deus, sai rindo, sai contando piada. Você sai triste. Você sai triste, arrasado, porque perdeu uma pessoa que você ama. Então a gente tem que separar a fé de emoções. Não é que você está perdendo a fé, é que você está emocionalmente abalado. Respeite isso. E deixa o tempo passar um pouco. Deixa Deus trabalhar com você. Então a segunda coisa que a gente tem que entender de confiança é que as nossas emoções enviesadas não significam que a gente não tem confiança. Significam só que as emoções estão enviesadas. E a confiança que renova, ela sabe fazer essa distinção.
Ela sabe dizer, hoje não estou bem. Não é que Deus me abandonou. Eu é que sinto que Deus me abandonou. Não é que Deus se esqueceu de mim. Eu é que sinto que Deus se esqueceu de mim. É aqui dentro o problema. Não é com Deus, é comigo. É com a minha maneira de ver e de compreender as coisas. Essa é a confiança que renova aqui. Primeiro, é a confiança que tem essa noção, esse conceito de tempo como oportunidade certa, como tempo certo. Segundo, é a confiança que sabe distinguir essa diferença entre fé e emoção, entre o que eu creio e o que eu estou sentindo naquele momento. A terceira coisa que caracteriza essa fé que me renova, essa confiança que me renova, os que esperam, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, tendo esse novo conceito de tempo. Os que confiam no Senhor, separando fé de emoções. São também, em terceiro lugar, aqueles que sabem lidar com as adversidades. Sabem lidar com as adversidades. E que entendem que confiar não significa nunca ter adversidade, nunca ter problema, nunca passar por aflição, nunca ter reveses na vida, nunca sofrer uma frustração, nunca passar por um fracasso. Ter confiança não significa estar blindado, estar numa bolha contra essas coisas. Mas a confiança que renova, ela sabe lidar com as adversidades. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, e esse texto é um texto muito citado, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é até divisa da União Feminina, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu me lembro da história de um missionário americano que foi pregar sobre esse texto. O missionário americano não sabe lidar muito bem com língua portuguesa, na maioria das vezes. Mas ele foi pregar sobre esse texto, e ele estava pregando, ele estava dizendo, olha, vocês ficam aí dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu pergunto, posso roubar? Não posso. Posso matar? Não posso. Então não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que é uma compreensão completamente diferente que ele fez. O texto não se refere a isso. Mas também o texto não se refere ao fato de que nunca vamos ter adversidades, porque o versículo anterior, veja, eu estou me referindo a Filipenses 4:13. Eu aprendi que posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verso anterior, o verso 12, Paulo diz assim, eu sei passar fome e sei ter fartura. Eu sei estar bem e sei também passar necessidade. E aí ele completa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É totalmente diferente o sentido. Não é uma coisa que você fecha o olho, atravessa a presidente Vargas dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é ter a maturidade de lidar com as adversidades. A confiança no Senhor não é uma irresponsabilidade, não é uma inconsequência, não é uma loucura, não é uma idiotice, não é uma estupidez, não é um ato sem sentido. A confiança no Senhor é aquele que diz, olha, eu sei lidar com momentos adversos, eu sei passar por momentos difíceis, porque eu confio no Senhor e sei que Ele vai comigo. É nesse sentido que Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quando eu atravesso um momento de adversidade, o Senhor vai me fortalecendo. Não quer dizer que aquilo não exista, quer dizer que o Senhor está comigo e atravessa comigo.
Essa é a confiança que renova. Então, aquele que tem essa confiança que renova, ele sabe lidar de forma madura com os momentos difíceis. Ele não entra num desespero. Ele não entra num questionamento infantil. Por que comigo? Por que eu? Esse tipo de pergunta mais infantil, como se ele, de repente, se tornasse a grande vítima do universo, como se houvesse uma conjugação do universo contra ele. Por que eu? Por que comigo? O que é isso? Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, em qualquer tempo. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, em qualquer tempo. Tenha fé, ou seja ateu. Creia no Evangelho ou não tenha fé nenhuma. Eu posso entrar num consultório médico e sair de lá com um diagnóstico de câncer, sendo um ateu ou sendo um crente. Eu posso chegar para trabalhar e o meu patrão me dispensar, seja eu um ateu ou um crente. Eu posso ter uma grande decepção com alguém, seja eu um ateu ou um crente. Eu posso ser assaltado, seja eu um ateu ou um crente. Eu posso ser vítima de um golpe de internet, seja eu um ateu ou um crente. Que é isso? Como assim? Por que eu ou por que comigo? A minha confiança no Senhor faz com que eu saiba lidar de maneira madura com as adversidades da vida, entendendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, justamente porque a graça de Deus se manifesta de maneira mais especial a mim, não quando está tudo bem, mas muito especialmente quando eu estou passando uma grande aflição na vida. Essa é a diferença. E essa é a confiança que renova. Essa é a confiança que dá forças. E que não fica fazendo biquinho para Deus. Não fica fazendo birra para Deus. Não fica se vitimando diante de Deus. Mas sabe lidar com as adversidades, sabe lidar com os momentos difíceis. É renovado por causa dessa confiança madura. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, e que confiam num sentido de entender tempo certo para as coisas, por isso esperam. Que confiam no sentido de separar fé de emoções. Uma coisa é o que eu creio, outra é como eu me sinto. Que confiam e esperam no Senhor, no sentido de lidar com as adversidades, com as lutas e com as aflições da vida. Esses que esperam no Senhor com essa confiança, têm as suas forças renovadas. Mas tem uma quarta e última coisa. E aí tem a ver com essa figura que Isaías usa, que é a figura da águia. Os que confiam, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, a ponto de conseguirem voar. Há uma outra referência a essa renovação em comparação com a águia, que é feita no Salmo 103. Quando o salmista diz, bendize ao Senhor, porque é Ele quem renova a sua juventude como a águia.
E nessa referência que o salmista faz, existe por trás disso uma lenda, que era muito conhecida na época em que tanto o salmista escreveu isso, quanto o profeta escreveu. A lenda da renovação da águia, muito antes dessa ideia da troca da pena. As aves têm a sua renovação natural com a troca de penas. As aves trocam as penas e é como se renovassem. Mas havia uma lenda que dizia que o bico da águia crescia de uma maneira tal que ela não conseguia mais comer. Então, quando a águia não conseguia mais comer, ela subia numa rocha e batia o seu bico contra a rocha, até quebrar um pedaço do bico, para poder voltar a comer. E era quando se dizia que a águia então se renovava. A juventude da águia se renovava, a vida da águia se renovava. Essa era a lenda. Claro que isso não acontece, isso é a lenda. Assim como é a lenda, a fênix, a ave que se renova das cinzas, que aparece até no Harry Potter. Mas agora, no Salmo e no profeta Isaías, a águia se renova porque troca as penas. Toda ave se renova porque troca a pena. E é porque é como se ela estivesse renovando a sua juventude, sendo renovada. Mas no caso específico de Isaías, há uma referência que precisa ser lembrada. Uma águia voando é também um sinal de superação. Águias voando na sua majestade, com suas longas asas, com seus voos majestosos, altaneiros, o espetáculo bonito das águias voando, simbolizam a superação. E o profeta aqui está dizendo que essa confiança que renova é uma confiança que nos leva a saber superar. Saber superar é saber passar por aquele momento, vencer aquele momento, talvez levar até as cicatrizes daquele momento, mas não ficar mais remoendo as dores. Superar é saber transitar de uma fase para outra. Superar é saber passar de um momento para outro. Enfrentar uma situação difícil, vencê-la e não carregar mais as suas dores. Superar, deixar para trás. Coisa que o apóstolo Paulo se refere também em Filipenses, quando ele diz: as coisas que passaram, eu deixo para trás e caminho com o meu olhar voltado para frente, para aquilo que o Senhor me prometeu. E Paulo tinha muita razão para dizer isso, porque ele perseguiu e matou cristãos. Ele perseguiu, prendeu e matou cristãos. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que ele se levantava para falar do Evangelho, com certeza tinha alguém para jogar na cara dele: quem é você para dizer isso? Você perseguia cristãos. Você perseguia essa fé. Você deixou Estevão morrer sem dizer nada. Era mais ou menos isso que nós sabemos que pelo menos uma pessoa da igreja de Corinto fazia com Paulo. E a segunda carta de Coríntios foi usada justamente por Paulo para defender o fato de ser apóstolo contra as acusações que uma pessoa da igreja de Corinto fazia com ele, dizendo: você não tem autoridade de apóstolo porque você não estava entre os 12 e porque você perseguia cristãos. E toda a carta de 2 aos Coríntios é montada para dar uma resposta a esse descredenciamento da apostolicidade de Paulo.
Então Paulo também precisou superar. Não só precisou superar coisas que ficavam para trás, mas precisou superando sempre, como o espinho que Deus não tirava dele. E que ele precisava superar todo dia. Sabe o que é você ter que superar um espinho todo dia? Orar para que aquele espinho seja tirado e ele não ser tirado. E toda vez que você vai falar do Evangelho, da confiança no Evangelho, da fé, da graça e da misericórdia de Deus, você vai falar da graça e da misericórdia de Deus aos outros, tendo um espinho que Deus não tirou de você. E tendo que superar isso todo dia. E colocar isso no bojo da sua experiência de fé. Isso é ser renovado. Essa é uma renovação verdadeira. E Paulo fazia isso. Os que esperam no Senhor têm essa confiança que sabe superar, a ponto de fazê-los voar. Eles voam por cima dessas coisas e superam e deixam para trás. A fé é uma coisa que precisa nos levar a deixar passados para trás. A fé é algo que precisa nos levar a deixar derrotas para trás. A fé é algo que precisa nos levar a deixar para trás frustrações e fracassos. Porque é uma vida muito triste. A vida de alguém que tem que ficar carregando seu passado, suas feridas, suas lembranças ruins, seus fracassos e suas frustrações, quando pode deixar tudo isso sobre Cristo, que foi quem carregou todas essas coisas por nós. Sobre Ele estavam as nossas dores. Sobre Ele estavam as nossas feridas. Sobre Ele estavam as nossas transgressões. Minhas irmãs e meus irmãos, voem como águias, porque vocês não precisam mais carregar essas coisas. Sendo que Cristo já carregou tudo isso por vocês, vocês possuem uma leveza natural que os faz voar. Essa é a fé que renova. Essa é a confiança que renova. A confiança é a fé que sabe superar e não fica carregando seus mortos. Não fica carregando seus cadáveres. Não fica carregando seus esqueletos. Jesus Cristo já levou os nossos fardos, nós agora estamos liberados para voar como águias. Então, quando a gente faz essa oração, renova-me, ela parte dessa confiança, dessa fé. Os que confiam, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Os que confiam como? Os que esperam como? Primeiro, tendo uma nova noção de tempo. Tempo. No que se refere a Deus, nunca se perde. Tem o seu tempo apropriado e adequado. É o tempo de Deus. É a confiança que sabe separar fé de emoções. Eu, às vezes, não estou bem, não significa que Deus tenha me esquecido. É a fé que sabe lidar com adversidades, que é madura, uma confiança madura que sabe que a vida não é um conto da Poliana moça.
ou da Alice no País das Maravilhas. E por fim é a fé que sabe superar, é a fé que voa como a águia, porque sabe superar, sabe deixar o passado no lugar dele, que é o passado, e segue adiante para as coisas que Deus prometeu. E aí eu volto ao que eu disse lá no iniciozinho, quero encerrar com isso. Estamos começando um ano, um novo ano. Esses marcos são importantes, sem dúvida alguma, mas não são eles em si que fazem as transformações e as mudanças. Isso acontece dentro da gente. E aí eu tenho que concordar com essas mensagens de ano novo que a gente recebeu. Não é o ano que tem que mudar, nós é que temos que mudar. Não é o ano que tem que ser novo, nós é que temos que ser novos. A nossa oração essa noite é: renova-me. Renova-me com essa confiança que Isaías mencionou, que Isaías anunciou. Renova-me com a confiança que sabe superar, com a confiança que sabe lidar com as adversidades, com a confiança que separa a fé de meras emoções, com a confiança que confia no tempo de Deus, no tempo certo de Deus agir, e que nunca é perda de tempo quando deixamos Deus agir no tempo dele. Essa é a confiança que renova. Essa é a confiança que queremos para começar 2022 com ela. Curva a sua cabeça e vamos fazer essa oração. Renova-me, renova-me, Senhor. Eu quero essa confiança, eu quero essa fé, eu quero esse toque seu. Você que está acompanhando aí pela internet, aí onde você está também, você pode fazer essa oração. Você também, começando esse novo ano, pode dizer: Senhor, renova-me com essa confiança ensinada por Isaías. Eu quero essa confiança. Eu quero que essas coisas aconteçam dentro de mim, dentro de mim. Eu queria orar por vocês essa noite. Quero orar por você que está iniciando esse novo ano e que está precisando dessa renovação, confiante no Senhor, que quer essa renovação que vem dessa confiança, que faz com que voemos como águias. E quem sabe podemos fazer dessa noite, desse primeiro domingo de 2022, desse primeiro culto da noite de 2022, nesses primeiros momentos de 2022, quem sabe possamos criar um marco aqui hoje, não porque é o domingo, é o primeiro domingo, é o início de 2022, mas porque dentro da gente pode ser diferente. Vamos ficar em pé todos e a gente vai cantar. Vamos cantar. Enquanto a gente está cantando, eu quero fazer um convite a você essa noite. Você que essa noite está dizendo: olha, eu quero começar 2022 com essa confiança. Eu quero começar com essa renovação. Eu quero começar experimentando isso. Eu quero convidar você para a gente orar junto agora, tá bem? Então nós vamos cantar. Enquanto a gente estiver cantando, eu vou ficar aqui na frente. E aqueles que quiserem orar comigo antes de nós encerrarmos, você sabe qual é a razão e qual é o seu motivo para dizer para Deus: esse ano, de maneira especial, eu preciso dessa renovação, eu preciso dessa confiança. Você sabe qual é a sua razão e qual o seu motivo? Se você sabe disso, vem aqui à frente, fica aqui comigo que eu quero orar por você enquanto a gente estiver cantando. É só sair do seu lugar.